Boa noite para todos os que estão ou que vão nos assistir. Mais uma parte do nosso estudo da série Focados no Reino, para que hoje possamos estar aqui compartilhando com vocês mais um pouquinho da palavra do Senhor. E como nós ficamos uma segunda-feira sem estudar, eu não sei se vocês se recordam da última coisa que nós falamos, sobre o que nós estávamos falando. Alguém anotou aí? Hã? Tem uma ali, ó, prevenida. Uma com caderno, pelo menos. Qual foi a última coisa que nós falamos? Nós estávamos falando. 13, 18. Sim, foi a última coisa que nós comentamos sobre Colossenses. Isso. Nós falamos sobre a frase do livro, né? A arte da guerra. Se você conhece o inimigo, conhece a si mesmo, você não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Mas se você não se conhece e não conhece o inimigo, para cada vitória você também sofrerá uma derrota. Então, sobre a necessidade de nós conhecermos muito bem aquele contra quem nós estamos lutando, né? E a Rosa bem lembrou ali, antes de nós ligarmos a câmera, às vezes a guerra é tão ferrenha, tão forte, que a gente tem uma tendência realmente, né, de se virar e ficar meio irritado com as pessoas, e a gente esquece que o diabo ele só usa quem está disponível. Infelizmente, e isso até no nosso meio, até no meio da Igreja de Cristo, tem as pessoas, como nós falamos numa pregação há poucos dias, uma reflexão particular, que muitos seguem a Cristo como Pedro, né? Mas estão sempre sendo instrumentos de Satanás, que não entendem os propósitos de Deus na nossa vida. Então nós temos que ter muito firmes dentro de nós essa convicção dessa guerra que nós estamos, para que não seja qualquer um ou qualquer obstáculo que venha nos tirar do foco daquilo que Deus tem para nós. E durante muito tempo, as pessoas falavam que, tá trabalhando com criança, isso daí é um trabalhinho, como se a gente estivesse passando tempo, né? E eu sempre falo que as pessoas esquecem que as crianças são alma. Então, quando nós lidamos com alma, nós estamos também lidando com o mundo espiritual das trevas, porque a nossa intenção é fazer com que essas crianças venham para a luz e elas saiam debaixo, né, do reinado, do império das trevas, assim como nós saímos um dia. Então, é uma coisa que nos últimos dias a gente tem vivido, tem visto, como o diabo peleja contra a vida das crianças. Como Satanás tem feito de tudo o que ele pode para destruir as crianças. E eu tenho visto que Deus tem colocado a cada um de nós como um guardião dessas crianças, né? E as coisas são difíceis. E nós sabemos que nós estamos no caminho certo por causa das dificuldades que nós encontramos no meio do caminho. Se nós não estivéssemos incomodando o nosso inimigo, nós não teríamos guerra. Quando a gente agrada a Satanás, o adversário da nossa alma, dificilmente a gente vai passar pelas lutas que nós temos passado. Mas mais uma vez nós firmamos a nossa fé em Jesus. E agindo Deus, quem impedirá? Mais do que nunca nós temos que ter certeza daquilo que está escrito na palavra. Então é por esse motivo que nós temos dado esses estudos, para que a fé de vocês não esteja baseada, né, num pensamento humano, para que a fé de vocês não esteja baseada em conceitos humanos, mas na palavra de Deus. E é com a palavra de Deus e através da palavra de Deus que nós vamos vencer. Mas uma coisa que nós vamos falar hoje, que às vezes a gente se esquece, para esse exército vencer e continuar avançando, nós temos que viver e priorizar a unidade.
O que é a unidade? Quando a gente vai comprar, vamos dar um exemplo aí para os chocolatras, né? Para a caixa de bis. A gente compra uma caixa de bis. Então, comprei um bis. Você não comprou um bis, você comprou uma caixa com vários, né, waferzinhos lá de chocolate. Então, assim, aquela caixa é uma caixa, mas ela tem vários produtos ali dentro que constituem uma caixa. É como se o reino de Deus fosse essa caixa. E nós somos os waferzinhos ali dentro daquela caixa. Mas a caixa em si, o reino só existe por causa de nós que estamos ali dentro. Mas para que haja uma composição de fato de uma caixa, nós precisamos estar juntos. Nós precisamos estar unidos. E como a Bíblia fala, até que todos cheguemos à unidade de varão perfeito. Ou seja, até que a gente chegue à eternidade, à medida da estatura de Cristo, que é o varão perfeito. Tem muito caminho para andar ainda, muito caminho. O autor do livro aos Hebreus, ele fala para a gente, resta um repouso para o povo de Deus. Eu vou falar para vocês de coração, é isso que me consola. Porque é uma luta atrás da outra, como eu disse, o inferno não para. Então, resta um repouso e o nosso descanso não é aqui. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Foi a palavra que Deus disse ao povo quando estava peregrinando no deserto. Então, diga ao povo de Israel que marche. Diga ao povo que marche. Então, enquanto nós marchamos, Deus vai dando vitória sobre os nossos inimigos. Mas com medo, a gente não pode se esconder nas cavernas e deixar de guerrear. O que tem acontecido com a gente? Há 2 semanas, nós temos passado por guerras desde a quinta-feira, a penúltima, na quinta não, foi na penúltima? Foi. Que nós estivemos aqui, que nós estivemos orando, e foi assim, uma guerra atrás da outra, todo mundo entrou em luta, guerra com as nossas crianças, e eu senti claramente que ali veio uma afronta do inimigo para saber até que ponto nós estamos enraizados e fundamentados em Cristo. Aquele hino, eu gosto muito, só quem tem raiz suporta o que eu suportei, só quem tem raiz mesmo na palavra de Deus para enfrentar esse tempo que nós estamos enfrentando. E a palavra de Deus, ela vai falar para nós algo que nós temos visto se cumprindo. Jesus falou que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Os cientistas já estão afirmando isso. Os cientistas já estão confirmando que os dias estão cada vez menores. Os dias estão mais curtos. A gente vê isso, vê essas notícias direto. Então, isso prova que a palavra de Deus é a verdade. Eu vou dizer para vocês de coração, estava assistindo outro dia com meu pai matérias no Fantástico, né? E a tecnologia, o ponto, o avanço, uma retrospectiva, né? E eu falei com meu pai, o que o senhor falava para a gente quando nós éramos crianças, que está escrito no livro de Daniel, né? Quando ele teve uma revelação e ele achou que era para os dias dele, e o anjo falou assim, Daniel, escreve essa visão, porque essa visão é para o futuro, porque a ciência se multiplicará. A tecnologia, né, avançando. E eu falava com meu pai, não tem mais para onde ir para avançar, porque eu acho que tudo que o homem queria inventar, e tudo que ele poderia usar a capacidade dele, ele já chegou no clímax, não tem mais para onde. Clonagem já é possível. Eu acho que só não clonam o ser humano pela ética, porque existe uma ética. Porque clona um animal, certo? Clona tudo. Então, assim, não existe limite. E a gente está vivendo, parece que são tempos iguaizinhos no tempo da Torre de Babel, que Deus precisou intervir na história, descer e confundir a língua do povo para que ninguém se entenda, porque a maldade do coração do homem está sem limite.
Então, nós que queremos fazer a diferença no reino de Deus, eu falo, se o meu coração teme e treme. Nós que queremos fazer a diferença, temos que ter muita certeza e muita convicção daquilo que nós pregamos. E é o que eu falo para vocês, muito mais do que a gente decorar, saber onde está. Isso está escrito em tal livro, tal. Não é ter o conhecimento humano, é guardar no nosso coração. Porque se de uma hora para outra tiram a Bíblia de nós, não vou saber mais nada, então... Não, a Bíblia tem que estar guardada no nosso coração. E enquanto corpo, enquanto projeto, enquanto pessoas que fazem a obra de Deus, nós precisamos prezar pela unidade. É difícil? É muito difícil conviver com o outro, porque o outro é diferente de mim. E a coisa mais difícil que tem hoje é preservar a unidade na diversidade. É a gente ser aquele beizinho no meio de um monte. Se não me engano, são 16, se ainda não diminuíram, né? Porque cada vez que passa, a caixa continua do mesmo tamanho e tira a quantidade. A caixa de bombom é assim, né? Se eu não me engano, já teve época que uma caixinha de bis eram 20, acho que agora são 16. Mas o preço continua o mesmo. Então, a maior dificuldade é a gente manter a essência, mesmo sendo diferente. Manter essa unidade na diversidade. E foi uma das coisas que Jesus ele deixou escrito. E na oração sacerdotal que a gente vai ler hoje, foi um dos desejos do coração de Jesus. Então, vamos abrir a Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 17, nós vamos ler de 20 a 23. Quem encontrar primeiro pode ler para a gente ganhar tempo. 17, Mateus 17, 20. E Jesus lhe disse: por causa de vossa falta de fé, porque em verdade eu vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Mas esta casta de demônio não sai senão com oração e jejum. Enquanto eles caminhavam pela Galiléia, Jesus lhe disse: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e este o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram grandemente. Quando eles chegaram a Cafarnaum, aproximou-se de Pedro os que cobravam os impostos de 8 gramas de prata e lhe disseram: não paga vosso mestre as 8 gramas de prata? Ele disse: sim. E, ao entrar ele em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobraram os reis da terra tributos ou impostos? De seus filhos ou dos estranhos? Pedro lhe respondeu: dos estranhos. Jesus lhe disse: portanto, os filhos estão isentos. Mas, para não escandalizá-lo, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que subir, tira-o. E, abrindo-lhe a boca, acharás uma moeda de 16 gramas de prata. Toma e dá-lhes por mim e por ti. Dá uma paradinha aqui, né? Esse texto está também, mas não seria esse primeiro não. Mas já que você falou, não, tudo bem. João 17. Mas nesse daí também, o próprio Jesus ele faz uma distinção sobre as obrigações do reino humano e as obrigações do reino de Deus. Então, assim, às vezes é muito complicado para a gente estar nessa guerra, estar na obra, estar agindo pelo reino de Deus, porque nós temos duas naturezas. Nós temos uma natureza espiritual e nós temos uma natureza carnal. Então, por mim, assim, a nossa natureza espiritual, nós estaríamos no reino 24 horas por dia. Mas cada um de vocês aqui tem casa, tem família, nós temos os nossos afazeres, né? Nós temos que pagar os nossos impostos, porque esse texto fala sobre essa questão.
Então, se a gente continuar lendo mais um pouco, Jesus vai falar: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, não é pelo fato de nós sermos pertencentes ao reino de Deus que a gente deixa de ter as nossas obrigações aqui na terra. Então, a gente tem dupla cidadania. Olha que maravilha. Nós somos habitantes da terra, mas a nossa cidadania é espiritual. E aí a gente sofre porque a gente tem que conciliar essas duas naturezas que nós temos, a natureza humana aqui da terra e a natureza espiritual. Isso acontecia também com Jesus. Interessante que ele era, quando a gente aprende teologia, a gente aprende sobre isso, que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Mas é interessante que em momento algum ele lança a mão da natureza divina dele quando ele tem que passar pelas provações que ele passou como homem. Olha que coisa interessante, né? O autor de Filipenses, no capítulo 2, ele vai falar que Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então Jesus também mostra a gente a questão de ser um no meio de tantos. Ele era homem, mas ele também era Deus. Ele podia, se ele quisesse, de uma hora para outra, no estalar de dedos, ele poderia. Eu não quero sofrer isso. Eu sou Deus. Eu não tenho necessidade de passar por isso. Tem hora que, sinceramente, nesse reino, né, pelo qual a gente luta, pelo qual a gente batalha, tem hora que a gente dá vontade de falar assim: chega, vou fazer mais nada. A gente fala assim mesmo. Fala ou não fala? Porque tem hora que a batalha é tão grande, tem hora que a luta é tamanha, que a gente tem vontade de falar assim: deixa eu viver só a minha natureza humana aqui, deixa eu cuidar da minha família, não é? Quero saber dessa luta não, já tanta luta que eu passo só pela minha natureza carnal, mas ainda tem a batalha espiritual. E aí aquilo que a gente falou, né, dos nossos inimigos, né, que são as pessoas, é o diabo, a nossa própria carne. E tem hora que a gente fica assim: meu Deus, até quando que vai durar isso? Até que Jesus volte, ou até que a gente morra e vá viver no descanso eterno. Não tem como, não tem como. A luta é contínua, né? A luta, ela acontece todos os dias e a gente tem que pedir a Deus muita força para a gente suportar. Muita força. Porque se a gente olhar com os nossos olhos humanos, meu Deus, inflação, economia. A gente vai, né? Outro dia foi no hortifruti com meu pai. R$100, o que você compra com R$100? Nada. A gente vai no mercado com R$500, você compra o quê? Nada. Aí a gente olha quem tem família, quem tem filhos, meu Deus do céu, como é que vai ser? Dá conta de casa? Gente, se a gente não se apegar com Deus e se a gente não alimentar o nosso lado espiritual, a nossa carne vence e a gente desiste dessa guerra. Sim, porque nós temos duas naturezas e as duas naturezas precisam ser alimentadas. Por um lado, você tem que correr atrás para alimentar a natureza humana. Por outro lado, você tem que correr atrás para alimentar o teu ser espiritual, tua vida espiritual. Quem é que vence? Aquele que estiver mais alimentado. Aquele que estiver mais alimentado. E aí ela falou uma coisa no início, né, que deixou um pouco o celular, porque se deixar a gente não tem... Gente, os dias estão voando. Você começa a mexer numa coisinha que daqui a pouco passou o dia. Então, realmente, a palavra se cumpre diante dos nossos olhos. E a gente está nessa guerra constante, dai a César o que é de César. E ali a gente entende por essa palavra que você leu, que para cuidar das nossas necessidades na terra, só vivendo no sobrenatural de Deus, até para sobreviver
aqui, para sustentar a carne, nós precisamos do sobrenatural de Deus. Então, o sobrenatural de Deus, ele não está só no âmbito das coisas espirituais, não. Hoje nós precisamos de viver no sobrenatural, do mover sobrenatural de Deus todos os dias, porque o Senhor não falha. Eu fico imaginando nesse texto que você leu, quando eles foram abordados pelos cobradores de impostos, os publicanos, né? Foram cobrar, e aí, Jesus, ninguém tem um centavo, não tem R$1, vieram me cobrar, não tem R$1, Jesus tem misericórdia. Jesus falou assim, calma, Pedro, calma que eu já estou vendo, eu sei da tua necessidade. Por isso é que a gente fala muito aqui sobre esse assunto, sobre buscar o reino de Deus em primeiro lugar e as outras coisas serão acrescentadas. É como se Jesus tivesse falado para Pedro e é como se ele falasse para nós assim, calma, calma, eu ainda não saí do controle. E eu falo com as pessoas, eu falo com a minha irmã constantemente, Deus não saiu do controle da situação, senão ele deixaria de ser Deus. E por ele ser Deus, ele não saiu do controle. Sai do controle das nossas mãos, do controle das mãos de Deus, nunca. Tem uma frase do David Leonardo que eu gosto muito, quando te perguntarem onde está Deus, no mesmo lugar de onde sempre esteve. Deus está no trono, reinando, soberano. E por mais que às vezes a gente se sinta como uma formiga, tem hora que a gente se sente um nada, nós estamos na palma das mãos de Deus. E nesse texto aí, Jesus mostrou para Pedro o seguinte, Pedro, eu sei da necessidade de vocês. Eu sei o que vocês estão passando. É como se ele dissesse para nós, para os outros que vão assistir depois esse estudo, né? Ele sabe do que cada um está precisando, está todo mundo passando por lutas e aflições, mas ele não saiu do controle. Se for preciso, ele manda jogar a varinha lá e vem o recurso. Ele não mudou. O livro de Hebreus, o autor do livro aos Hebreus, ele fala que Deus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente o mesmo Deus. Aleluia! Ele é o mesmo Deus, ele supre, ele cuida, ele guarda, ele zela, ele protege. Ele cuida de nós. Ele dá livramentos que a gente nem vê, que a gente nem percebe. Hoje nós estávamos ali no salão e a gente anda tão cabreiro com as coisas do jeito que estão acontecendo. E eu estava conversando com a Josi no salão dela. E de repente, assim, eu estou de costas. Passa um homem com celular e começa a filmar algumas coisas assim dentro do salão. Ela olhou, eu achei estranho, eu olhei também e falei, está repreendido em nome de Jesus. Por que esse homem está vindo filmar a frente aqui do teu salão? Ela falou assim, pastora, boa coisa. Não é, mas está queimado no nome de Jesus. Eu falei, está queimado mesmo. Então, se dois concordarem na terra a respeito de algo, será feito no céu. Seja lá o que for que aquele homem foi fazer, eu não sei qual a intenção. Já sai de ré, Satanás, no nome de Jesus. Então, assim, a gente está vivendo dias de tão grande que é a guerra. Você está entendendo? Que eu já estou no ponto de tudo é no nome de Jesus. Sai no nome de Jesus, limpa no nome de Jesus, né? Então, assim, mas nós temos que crer que Deus está no controle, que Deus dá livramento para a gente, coisa que a gente nem vê, eu tenho certeza disso. É um atraso que a gente às vezes tem no ônibus, é Deus dando livramento. É algo que não acontece do jeito que a gente espera, é Deus provendo um jeito melhor. Você está entendendo? E se não acontece também, é Deus ensinando para a gente. Deus está no controle de todas as coisas. Tudo está nas mãos de Deus. Os sábios, os loucos, os inteligentes, os insanos. Tudo está nas mãos de Deus. Porque eu vou dizer para vocês uma coisa. Pode? Dar um pequeno testemunho, né, que em relação a isso que está falando aqui. Meu filho ele não mora mais comigo, né? E aí ele chegou para mim a semana passada e falou assim, ô mãe, meu pai perguntou aonde que tu tira dinheiro.
porque ele não vê tu trabalhando e tu comprou casa, tu tem uma vida normal, tranquila. E ele falou, o que tu faz? Porque ele se mata de trabalhar e não tem nada. Aí eu falei pro meu filho assim, fala para ele ficar nos pés do Senhor. Amém. Porque quando a gente está nos pés do Senhor, Ele provê, Ele garante, né? Amém. Agora, se a gente tentar fazer com as coisas da nossa força, nunca vai ter nada. É o que as pessoas olham, né? Às vezes pra gente, esse segredo do sobrenatural é a varinha, não tem não. Mas eu te dou a varinha, vai ali e joga. E às vezes a varinha é forma sobrenatural mesmo, que vem o recurso, vem a provisão de onde a gente menos imagina. Cada vez que eu chego nessa sala aqui, eu vejo coisas que chegam para esse projeto, eu me lembro exatamente das primeiras bolsas, a gente colocando ali, eu não canso de falar isso. E nós orando, o Espírito Santo falou assim, olha, vai encher, vai sobejar, e vocês vão dar, e vai chegar mais, e vocês vão suprir outros lugares. E tem sido assim. Precisando arrumar essa sala maior para poder colocar as coisas que chegam de doações numa sala maior. É o mesmo Deus que fez isso com Pedro. Pedro, você não tem de onde tirar imposto? Deve ter perguntado para Tiago, você tem de onde tirar o imposto? Tem não, Senhor. Perguntou para os outros, vocês têm de onde tirar o imposto? Não tem, Jesus. E agora? Jesus fala assim, Pedro, vai lá e joga o teu anzol, vai ter um peixe. Olha só como é que as coisas de Deus são engraçadas. Tem gente que quando olha para isso, fala assim, isso é loucura. Muitas pessoas já falaram para mim assim, como é que pode uma pessoa inteligente acreditar nessa doideira? Você acredita mesmo que Jesus mandou jogar lá o anzol e estava passando um peixinho ali, que estava com a moeda, que era o valor do imposto? Eu creio. E fé o que? É acreditar sem enxergar. Sem visualizar. Você não está vendo nada, mas você está crendo. E isso mata as pessoas que são inimigas do reino de Deus. Porque a gente está aqui sempre chamando a existência aquilo que não existe. A gente está sempre aqui dizendo, nós vamos fazer, não tem nenhum centavo, mas eu já vejo essa sala pintada do jeito que a Andréa quer, no nome de Jesus. Amém. Ah, mas que recursos que vocês têm? 0,00. A gente só tem fé. A gente tem fé. Você vive pela fé. Você vive pela fé. Quando eu olho, as pessoas olham para mim e falam assim, deve ter um salário. Eu não, vivo pela graça de Deus, pela misericórdia dele. E o que chega na nossa mão, a gente ainda divide com quem precisa. Sabe o que é isso? É graça. É acreditar, superabundante graça, e é acreditar nesse Deus do sobrenatural. Porque uma vez que Deus tira a gente do império das trevas, ele diz assim, peraí, esse é meu, e aquele que é meu, o maligno não toca. Essa é minha, e aquela que me pertence, o maligno não toca. Quando você pensa que o negócio vai ficar Deus e agora, Deus entra com provisão. Para que a nossa fé não esteja fundamentada em coisas palpáveis, mas em coisas espirituais. Eu fico imaginando Pedro, Senhor, eu vou jogar o anzol. Para quê? Estão cobrando aqui, Senhor. O que eu vou fazer com o anzol? Você está me mandando pescar? Vai pescar, não tem aquela coisa. Vai pescar para relaxar? Vai pescar. Estão me cobrando, estão batendo na minha porta. A conta está chegando. Vai pesca, Pedro. Vai pesca, Rosa. Vai pesca, Angélica. Vai pesca, Vânia. Pesca. Joga o anzol, joga pela fé. Não sei como não, mas vou lançar a minha fé. Não tem recursos? Qual é o nosso recurso? Oração. Tudo chega até nós através das nossas súplicas e das nossas orações. E muitas vezes Deus vai suprir a gente no reino dele através da unidade. Um não tem, mas outro tem.
Aqui em todas as saídas que nós já tivemos, quem estava disposto aí, não ficou para trás, porque hoje eu não tenho, o outro não, a gente joga no cartão do outro e paga depois, e quem não pode dá por aquele que, né, quem pode dá por aquele que não pode, e o reino de Deus é assim. E a gente entende então sobre a unidade. Agora a gente vai sim para João capítulo 17, de 20 a 23. Falando sobre a importância que até Jesus orou para que isso acontecesse. Pode ler. Não rogo somente por eles, mas também pelos que... 17. É 17, 20. 17. João 17, 20. Tá, então sim. Não rogo somente por eles, mas também pelos que hão de crer em mim por meio da palavra deles, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhe tenho dado a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste como também amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, eles também estejam comigo, para que venha a minha glória que me deste, porque me amaste desde antes da fundação do mundo. Dá uma paradinha aí. Jesus, então, aqui, ele está fazendo uma oração. E nessa oração, o que Jesus pede? O que ele fala com o Pai? Para que os seus discípulos, os seus seguidores, fossem um, como ele e Deus são uma só pessoa. Uma perfeita simbiose, né? Que a gente seja um. A ponto, o que é ser um? O que vocês entendem por ser um? Não ter divisão. Não ter? Divisão. Divisão. Quando a gente fala assim, eu gosto da clara do ovo, eu gosto da gema do ovo. Aí você fala assim, eu vou fritar uma gema, eu vou fritar uma clara, ou você fala, eu vou fritar um ovo. Você pode até separar, mas são... Você pode até separar, mas porém, eles estão... Separou, já não é unidade. Já não é. Já é um... Você está entendendo? Você até pode, por exemplo, ferveu, cozinhou, passou pela prova ali do fogo, né? Aí você separa a gema do ovo, separou. Mas quando você pega, eu vou fritar um ovo, vou cozinhar um ovo, é um ovo. Ali tem a clara e tem a gema, você escolhe o que você vai comer. Então nós temos que ser como ovos. Nós somos diferentes. Um é clara, o outro é gema, né? Mas a gente tem que estar sendo um só. A gente não pode dissociar, a gente tem que ser um. Ser um é ter o mesmo sentimento, ter o mesmo pensamento. Porque onde tem essa unidade, Deus ordena a bênção. A gente não pode cada um ir para um lado, como a gente falou, nós somos um exército. Então, como um exército, nós temos que ser um, ter a mesma visão, ter o mesmo sentimento, ter o mesmo propósito de vida. Por que nós estamos aqui? É por minha causa? Não. É por causa da vida de cada um? Não. É por causa de Jesus. E o que promove essa unidade é a pessoa de Jesus através do seu Espírito que ele deixou sobre nós. Só o Espírito, gente. Só o Espírito Santo pode promover essa unidade na diversidade. Só o Espírito, não tem outro meio. Então, muitas pessoas, elas às vezes querem excluir a ação, a atuação do Espírito Santo. Sem Espírito Santo não existe igreja. Sem Espírito Santo não tem salvação, não tem unidade. Se não for o Espírito Santo, né? E o Espírito Santo, ele age através da unidade e através do amor, porque a palavra fala pra gente que o amor é o vínculo da perfeição. O que é vínculo? É aquilo que une.
É difícil, às vezes, amar o outro que é desigual, Mas eu pergunto para vocês, existe alguém perfeito? A gente tem uma frase, um poema, né, que fala que nós amamos a perfeição porque nós não podemos tê-la, né? Porque todos nós somos imperfeitos. A gente só ama porque a gente não pode ter. Ai, é tão bom fazer tudo perfeito, ninguém é perfeito. Mas nós temos que procurar, através do Espírito Santo, apesar das nossas fragilidades, das nossas dificuldades, ser um. Porque o que Jesus disse aqui? Olha, Pai, eu oro por esses, né? Ou seja, pelos seus discípulos, mas não só por esses, mas por aqueles que ainda vão crer em mim. Ou seja, gente, Jesus já orava por nós. Olha o poder da intercessão desse rei. E às vezes nós, como súditos desse reino, como eu me coloco como súdito, estou aqui para servir. A gente se acha muita coisa, não vou orar por esse, não vou fazer por aquele. Jesus orou por nós, olha que maravilha. Saber que você é fruto do amor, mas das orações de Jesus também. Que amor é esse? Graça, então. Eu me emociono porque a Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange. De sorte que se um morreu, todos morreram. O amor de Cristo nos constrange. E é esse amor que deve nos impulsionar, que deve nos levar a querer ser um, como Ele e Deus são um só. E isso leva a gente a sofrer a dor do outro, porque quando você é um com o outro, a dor dela, o sofrimento dela me atinge. O teu problema, a tua luta, a tua dificuldade me atinge. Então, se nós somos soldados de um mesmo exército, nós temos que nos preocupar uns com os outros. De sorte que se um está ferido, a gente tem que se preocupar com aquele que caiu, com aquele que está ferido, que está machucado. Cuidado. É uma coisa que falta e que impede que a gente viva a unidade. Tem um livro que eu li do Frei Leonardo Boff que diz que o oposto do descuido e do descaso é o cuidado. Quando a gente não tem cuidado um pelo outro, a gente tem descuido e tem descaso. Mas Jesus, como o rei desse reino, ele nos ensina a ter cuidado, não somente com aquilo que é nosso, mas principalmente com aquilo que é do outro. Aí a gente olha, sejam sinceros, a gente olha para o evangelho que está aí hoje, as pessoas têm cuidado daquilo que é do outro. Se preocupam com aquilo que o outro está passando? Não. Cada um está preocupado consigo mesmo. Cada um está se preocupado com o seu próprio umbigo. Então, onde tem o egoísmo, onde tem o descuido e o descaso, não tem evangelho de Cristo. Não tem. Quantas vezes nós passamos pelo descuido e pelo descaso daqueles que se dizem seguidores de Cristo? Mas se nós realmente seguimos a Cristo, os exemplos de Cristo, assim como Ele fez, nós devemos fazer. Eu imagino no primeiro texto que ela leu ali antes, né? Quando foram cobrar o imposto para um, tenho não, Senhor. Não tenho não. Jesus falou o quê? Pera aí que eu já dou um jeito. Menino, está muito preocupado. Deixa, esquece essa questão do imposto. Eu já tenho um peixe que eu mandei passar ali e ele tem um valor exato na boca. Isso é o cuidado. Então, uma das coisas que a gente vive dentro da unidade é o cuidado. Cuidado. Se o pé está doente, todo o corpo vai doer. Todo o corpo vai doer. Se o dedinho do pé está doente, tu imagina a cabeça falando assim, vou cortar esse dedo. Ele está doente. Vou jogar esse dedinho fora porque ele não presta para nada. Não, vamos cuidar do dedinho. Vamos cuidar do pé.
faz parte do corpo. Se dói nele, dói em mim. E aí eu levo vocês para uma outra coisa que Jesus ensinou, né? Quando a gente vive em unidade, a gente vive em amor, e quando a gente vive em unidade, a gente tem compaixão. Sabe o que é compaixão? É uma coisa que poucos também têm hoje. Compaixão é saber se colocar no lugar do outro, é sentir a dor do outro. Como que o outro está nessas condições? Ah, mas fulano está assim, está com aquela cara xoxa, está com cara de desânimo, está com cara de depressiva. Peraí, pergunta para o outro, o que está acontecendo? O que você tem passado? O que está acontecendo contigo? Então, assim, nesse reino nós temos que aprender a ser mais humanos. Nós, como servos de Deus, somos muito desumanos. Muitas vezes as pessoas estão de camarote, vendo o sofrimento do outro, vendo a desgraça do outro. Ah, tá vendo fulano, ó? Tá colhendo que plantou. Tá colhendo. Muitas vezes, pode sim, ser uma colheita, mas nem sempre. Esses dias eu falava com meu irmão que o bem e o mal ocorre a todos, a Bíblia fala sobre isso. O sol e a chuva descem sobre os justos e injustos. É claro que às vezes, né, como a Bíblia diz, tudo come plantaste também colherá. Se eu fiz o mal, é claro que eu vou ter uma colheita em cima do mal, mas eu estou querendo dizer com relação a mim, ao meu corpo. Enquanto nós estivermos nesse corpo aqui humano, nesse corpo de carne, nesse corpo que se corrompe, nesse corpo que é destrutível, nós estamos sujeitos. Eu estava ouvindo sobre o novo surto da Covid. Está aí, matando várias pessoas. Parece que vem uma onda de novo. Não, já está aí. Já está, né? Você é da saúde, você sabe. Ela está aí com essa pneumonia. Você está vendo? Então, quantas pessoas estão sendo internadas com pneumonia, com falta de ar, não é não? Então, agora eu pergunto para vocês uma coisa. O que causa Covid? Um vírus. Um pequeno vírus. Então, da mesma forma que quem está lá internado hoje, amanhã pode ser eu. Pode ou não pode? Então, a gente tem que aprender que a gente não pode cuspir para cima e ter compaixão de quem está sofrendo. Mas a verdade é que muitas pessoas que se dizem servos de Jesus estão assim. Igual eu estou vendo ali a tela do celular. Está acontecendo ali. Ah, está ali, está ali. Eu estou sentada no conforto meu lar. Estou assistindo lá. Ah, coitado, na televisão, morreu. Nossa, fulano está passando isso, né? Poxa, né? Ali, de camarote. Vendo a desgraça alheia. Mas o que eu tenho feito para mudar isso? O exemplo de Jesus aqui, ele se movia em compaixão. E a Bíblia diz que chega a tal ponto que ele era movido de íntima compaixão. Gente, sabe o que é isso? Íntima é algo que vem lá de dentro, das entranhas. Chega a doer. O que falta em nós hoje é ser movido de íntima compaixão pelos perdidos. E eu já falei diversas vezes em pregações, acho que vocês eu nunca comentei essa frase que eu gosto muito. Se uma igreja deixa de pregar o evangelho, ela já deixou de ser evangélica há muito tempo. Se uma igreja não prega o verdadeiro evangelho de Cristo, boas novas, transformação, por pobre, por perdido, por doente, arrependimento, se não prega o verdadeiro evangelho, deixou de ser evangélica. Pode ser instituição, pode ser empresa, pode ter CNPJ, mas não é igreja, organismo vivo de Cristo. E igreja não é
empresa, o reino de Deus numa empresa. O reino de Deus é um organismo vivo, está falando de pessoas, está falando de unidade, para que sejam um, como eu e tu, Deus somos um. Então isso é ser um organismo vivo. Nós estamos bem juntinhos, um perto do outro, e a gente está no tempo de um fortalecer a fé do outro, porque os dias são maus, os dias são difíceis. E nesses dias que a gente está vivendo como bom soldado de Cristo, nós somos chamados a combater o bom combate de Cristo. Mesmo ferido, vai. Mesmo ferido, segue. Mesmo machucado, segue. Está sangrando, segue. Combate comigo, bom combate, como bom soldado de Cristo. Sofre comigo as aflições. O apóstolo Paulo fala com isso com Timóteo. Sofre comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Gente, sofre comigo as aflições. Deus não prometeu que ia ser mole. Não prometeu que ia ser mole. É isso que me consola. É isso que me consola. Como Paulo falava para Timóteo quando ele foi abandonado, e ele falava assim, olha, o negócio foi difícil para mim, era por dentro temor e por fora era luta. Está diferente de nós, por dentro temor e por fora lutas. Quando a gente olha para as coisas que estão ao nosso redor, para a situação que o mundo está, gente, que medo. Eu falo que medo que quando tiver os meus netos, o que eles vão enfrentar, já estão passando por isso, vocês têm filhos ainda pequenos, vocês têm filhos pequenos. Meu Deus, que futuro vai ser das nossas crianças? Jesus. Só Jesus. Por isso que a gente ainda insiste, por isso que a gente acredita que só realmente através da pregação do verdadeiro evangelho, de levar esse evangelho do reino a toda criatura, é a única saída, é a única solução. Porque esses valores aqui da palavra de Deus são eternos. Jesus falou que o mundo passa, mas as palavras dele não hão de passar. Então, tudo que está escrito, ele cumpre nas nossas vidas. Vai se cumprir. Então, nós vemos que nesse reino, nós temos que viver a unidade e incentivar uns aos outros a obediência. Alguém abre para mim 1 Samuel 15, 22. E alguém vai deixar aberto em Filipenses no capítulo 2. É, 1 Samuel 15, 22. E o Filipenses, não? Filipenses 2, a partir do versículo 5. A partir do 4, aliás. Deixa ela ler que eu já li hoje. Achou, Ana? Não, tá valendo. Filipenses. 1 Samuel 15, 22. Quem achou? Pensa o quê? Filipenses, deixa no 2 aí que a gente vai ver alguns versículos. E o... Ah, tá. 1 Samuel 15, 22. Pode ler? Pode. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Olha que palavra bonita. E o que atender melhor do que a gordura de carneiros. Nesse reino, obedecer é melhor do que sacrificar. Eu acho tremendo quando a gente fala que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, ele não muda. Então a palavra fala para a gente que Deus não fará coisa alguma sem revelar seus segredos aos seus servos, os profetas. E eu lembro perfeitamente que no mês passado o Espírito Santo deu uma ordem para nossa diretora, né, a Carla Alessandra, e falou para ela que nem que chova canivete, todas as datas que propusesse fazer alguma atividade, tinha que fazer.
E como choveu Que no primeiro dia de capacitação do ministério, ela lembrou bem que o Espírito Santo já sabia, nem que chova canivete. Obedecer é melhor do que sacrificar. Sabe por quê? Às vezes a gente faz as coisas porque a gente acha que tem que fazer. Ah, eu acho que eu tenho que vir aqui, eu vou arrancar essa sacola daqui, porque essa sacola daqui tá muito feia aqui no canto, essa sala tá muito bagunçada, então eu vou vir aqui e vou tirar essa sacola. E se Deus quiser que aquela sacola fique ali? É obediência. Eu tenho que obedecer. Não é a minha vontade, é a vontade dele. Então, nesse reino, a gente tem que aprender que não é a nossa vontade, é a vontade daquele que nos chamou. É a vontade do Senhor soberano. Nós estávamos conversando sobre algumas mudanças, algumas coisas que a gente pretende fazer. E eu falei ainda há pouco com a Josi, eu falei, vamos orar e perguntar a Deus, é isso que o Senhor quer que a gente faça? É desse jeito que o Senhor quer que faça? Porque às vezes a gente escolhe um caminho, mas não é por aquele que Deus quer que a gente ande. Deus quer que a gente passe por outro caminho. E o preço da desobediência. É caro. O preço da desobediência é alto, não é? Pô, Quantas vezes nós, todos nós, está falando comigo, se a gente pudesse olhar para trás e falasse assim, meu Deus, se eu pudesse, eu voltaria atrás e não faria tudo o que eu fiz da forma que eu fiz. eu queria voltar com os meus 10 anos. Se a gente pudesse voltar, a gente não faria da mesma forma que a gente fez. Eu queria ter a cabeça de 50 no corpo de 20. Então, o quê? Todo mundo. Impossível. Todo mundo não pode. É verdade. Mas quando a gente tem o conhecimento da palavra de Deus e a gente aprende isso, Deus não tem prazer nos sacrifícios, no caso, no tempo, nos holocaustos, mas na obediência. Eu vou fazer isso, é para mim fazer, é para o outro fazer. Ou às vezes a gente na pressão vai querer fazer porque o outro quer que a gente faça. Peraí, às vezes Deus está falando com você assim, fica sentada. Ouça. Fica sentada, vai aprender, vai interceder, vai crescer espiritualmente. E a gente está lá no ativismo, não porque eu quero fazer. É tempo de ficar sentado, é tempo de sentar e aprender. Como foi a direção que Deus deu para nós? A gente quer fazer curso, mas será que é o tempo e agora? Ou será que ainda tem que sentar ainda, as pessoas ainda têm que aprender e têm que amadurecer? Porque uma vez que você lança a mão do arado, você não pode olhar para trás. E uma vez também que você lança a mão no arado, que você vai fazer as coisas de Deus, esteja preparado para levar a bordoada. É isso aí. Eu não posso mentir. É uma verdade. Você vai levar poucas e boas do diabo mesmo, vai levar. Porque você vai contra ele, você vai contra o reino dele, você vai contra as obras dele. Então você dá um passo em direção ao que Deus tem para a tua vida, Satanás dá 10 contra você. E aí você tem que obedecer. Obediência traz bênçãos. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, certamente essas bênçãos virão e te alcançarão. Então tem hora que a gente não pode fazer nada, a gente só precisa sentar e obedecer e deixar que Deus faça por nós. Ah, eu tenho que pagar isso, tenho que pagar aquilo, mas eu não tenho de onde tirar, então eu vou ficar aqui e ele vai providenciar o peixinho. O peixinho vai passar ali com a moeda, ele vai prover. Jogar a rede, vai ter mais peixe ali com uma moeda. Você está entendendo? E na hora certa vai vir. Mas obedece, faz o que ele está mandando. Senhor, está difícil. Senhor, dessa vez o diabo pegou pesado no meu pé. Senhor, acho que eu vou aguentar. Não aguenta. E eu aguentei, tu também aguenta. Aguenta. A palavra diz para a gente, não resististe vós até o sangue no combate contra o pecado. É a tua carne. A gente às vezes tem a mania de achar que pecado, né?
é a prostituição, são as drogas, o álcool. São consequências, né? Sim, isso é pecado? É. Pecado é errar o alvo. Deus não quer isso para nós. Então, quando a gente faz essas coisas, a gente está errando aquilo que Deus tem para a nossa vida. Mas a gente esquece que a palavra de Deus diz que aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Toda injustiça é pecado. Então, meu Deus do céu, quantos pecados sendo cometidos por aí e as pessoas não se dão conta. Ah, mas eu estou dentro da igreja, eu estou pregando, tenho um cargo. Está sendo injusto com o funcionário. Está sendo injusto com o irmão que comprou alguma coisa e não pagou. Bate na mulher em casa. Bate na mulher dentro de casa. Aquele que sabe bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Então nós precisamos muito estar atento na questão da obediência. O que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, o que eu preciso fazer. E se Deus quer que eu faça, buscar a vontade de Deus para a minha vida. Porque às vezes o outro que está do nosso lado, ou que está liderando, ele acha que a vontade de Deus para a nossa vida é o que ele pensa. Mas a vontade para a nossa vida é o que Deus pensa a nosso respeito. Não é o que os outros pensam a nosso respeito, porque na verdade cada um vai dar conta de si a Deus. E aí eu quero falar uma coisa com vocês muito séria. Todos aqui têm compromisso, menos eu. Eu não tenho. Sou divorciada, sozinha. Mas vocês têm companheiro. Eu sei que é difícil para cada um de vocês conciliar entre fazer a obra, cuidar de casa, cuidar do marido. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa. Tomem cuidado, porque salvação é individual. Cada um vai dar conta de si a Deus. E outra coisa que eu vou falar para vocês, o chamado também é individual. Não queira que quem está do seu lado abraça aquilo que você está fazendo, pelo contrário, às vezes vai pegar no teu pé. Louvado seja Deus pelos maridos que acompanham, que pelo menos não impedem, vai em paz. Louvado seja Deus. Se você tem alguém que não impede, dá graças a Deus. Mas saiba de uma coisa, faz aquilo que Deus te mandou fazer, obedeça. Porque vai chegar um dia que você vai prestar conta para o rei, para aquele que te chamou. E se teu marido não fizer parte desse reino, o problema é dele, infelizmente. Porque Deus vai pedir para você contas daquilo que ele colocou na sua mão. A Bíblia fala que quando Jesus voltar, um vai estar dormindo, um será levado e outro será deixado. Jesus está voltando, gente. Não é tempo. Se vocês têm alguém que libera vocês, que deixa vocês fazerem, tranquilo, metam a cabeça e façam aquilo que Deus está mandando, porque Deus vai cobrar de cada um de nós. Obedecer é melhor do que sacrificar. E às vezes a gente fica assim, para não desagradar A, para não desagradar B, para não ter problema com esse, para não ter problema com aquele. Vou tentar ter paz com todos os homens. E aí você entra em guerra com aquele que é o teu Senhor. Então obedecer é melhor do que sacrificar. Eu não estou falando com isso atividade dentro de igreja, não é ativismo religioso, não. Como eu falei, às vezes a vontade de Deus é que você pare. Eu já parei por um tempo. Para eu crescer, para eu me fortalecer. E todas as coisas cooperam para o nosso bem. Em todo o tempo da minha vida até aqui, são 50 anos, eu vi tudo cooperando para o meu bem. Mesmo nos momentos em que eu não entendia, uma enfermidade coopera para o meu bem. Porque tem muitas coisas que, se Deus não permite acontecer sobre nós, a gente perde a salvação. Então, para que a gente não perca a salvação, às vezes Deus toca no nosso corpo para paralisar a gente. Porque se você continuar naquele caminho são, você vai perder a tua salvação. E Jesus fala o seguinte: se a tua mão direita te escandalizar, corta e joga ela para longe.
Se teu olho direito te escandalizar, arranca. Não é no sentido de ficar cego, ficar sem mão. Isso é uma linguagem figurada. Está querendo dizer o seguinte, que se algo te impede de fazer as coisas do jeito que tem que ser feito, abre mão daquilo, mas vai fazer do jeito que Deus está mandando que você faça. Obedecer. Obediência é tudo. No reino de Deus, obediência é tudo. A falta de obediência leva um exército inteiro a perder uma guerra. Sim. A gente olha na Bíblia, um exemplo disso é Acã. O que aconteceu com o exército de Josué por causa de Acã? Perdeu a guerra. Por que eles perderam a guerra? A ordem era o quê? Não pegar dos despojos do inimigo. Não toca em nada do território do inimigo. Você não vai pegar nada. Aí vai o desavisado com o olho grande. Acã com o olho grande. Hã? Vou esconder a capa. Só uma capinha. Só uma coisinha. Só uma coisinha. Então, às vezes, é uma coisinha que traz a derrota pra gente. É o conhecer o inimigo, mas não se conhecer. Eu me conheço. Então, se eu me conheço, tem certas coisas que eu não vou entrar, porque eu vou perder se eu fizer determinadas coisas. E às vezes eu sei mais do inimigo do que sobre mim. Como? Às vezes, sabemos mais do inimigo do que sobre nós. Aí me preocupo tanto com o inimigo, mas não vigio a mim mesmo. Não vigia sua própria carne. Essa frase é forte. É forte isso. Às vezes eu conheço mais sobre o inimigo que sobre mim. Assim. Mas eu aprendi a me conhecer. E às vezes eu vou falar para vocês, tem momentos em que o próprio Deus paralisa a gente para a gente se conhecer. Para a gente ser confrontado com a gente mesmo. Peraí, olha quem sou eu. Olha o que eu estou fazendo. E às vezes é necessário também para a gente redescobrir ou descobrir a nossa identidade. Às vezes Deus paralisa a gente para a gente saber quem a gente é. Depois que a gente descobre quem a gente é, assim como Jesus falou aqui, né? Em João 17. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam um como eu e tu somos um. Jesus sabia que ele era Deus. Jesus sabia quem ele era. Então pode se levantar inimigo, pode se levantar perseguição, pode se levantar calúnia, injúria, difamação, mas nós sabemos quem nós somos. E Deus sabe quem somos nós. E Deus sabe quem a gente é. E quem guerreia nossas guerras. E quem guerreia as nossas guerras é Ele. Mas é necessário que a gente descubra quem nós somos nele. E que nós devemos obedecer a Ele acima de tudo. Ainda que torçam a cara, que virem o nariz, que falem o que não devo. A gente tem que ter um foco. A gente tem que ter um alvo. E nós devemos prosseguir todos os dias para o nosso alvo. O nosso alvo é Cristo. É a eternidade. Eu não vou olhar nem para a direita, eu não vou olhar nem para a esquerda, mas eu vou olhar para o meu alvo. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação. Aleluia, a gente tem um prêmio. Tem um prêmio te esperando. Tem um prêmio. Tem um prêmio te esperando. Tem um prêmio. Prêmio da soberana vocação. Ou seja, Deus tem uma soberana vocação, um soberano chamado para cada um de nós. E nós devemos exercer com zelo aquilo que Ele colocou às nossas mãos. Sabendo que aquele que nos chamou, Ele também nos capacitou e Ele também nos habilita. Amém. Ser habilitado por Deus. O que nos habilita nessa guerra? É a unção de Deus. Sem ela. Sem a unção de Deus, nós não fazemos nada. Nós precisamos de viver em unidade, nós precisamos de viver em obediência e nós precisamos da unção de Deus. Para nós encerrarmos, vamos ler 1 João 2,
Desculpa, o texto Filipenses 1, Vamos lá. É o capítulo primeiro, É Filipenses capítulo 2. 2 e versículo. A gente vai começar do versículo 1. Eu esqueci desse texto aqui. Vamos lá. Portanto, se alguma exportação em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns estranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que tenhas o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Dá uma paradinha aí só pra gente. Olha só, Paulo exortando ao amor fraternal, e essa última parte a gente vai falar sobre a humildade também. Se há alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação em amor e alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, o que a gente estava falando é algo que vem lá de dentro, a compaixão. Completem a minha alegria de modo que pensem a mesma coisa no reino de Deus, pensem a mesma coisa, tenham o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Alma é isso aqui, pensamento, ou seja, pensar, sentir e falar a mesma língua. Pensar, sentir e falar a mesma língua. Então, com a língua, a gente confessa a mesma fé. Então, a gente precisa ter a mesma unidade do Espírito e a unidade da fé. E aquilo que a gente confessa é a nossa fé. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Olha que coisa linda. Corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Exatamente. Agora, o versículo 3, lê para mim aí você. Eu não tô. Não tá, não? É o quê? Nele mesmo? O 3, versículo 3. Nada façais por rivalidade ou por vangloria, mas por humildade, estimando cada um aos demais superiores a si mesmo. Dá uma paradinha. Nada façais por partidarismo. Já na igreja primitiva, na igreja de Corinto, é interessante que Paulo, ele fala, né, que a igreja era toda dividida. Então falava assim, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, né? Mas nós somos de Cristo. Ninguém é de ninguém. No reino de Deus não pode ter partidarismo. Nós temos que ter o mesmo propósito. Nada façais por partidarismo. Eu estou puxando para mim. Por isso é um projeto interdenominacional. Quem sai ganhando não é a Igreja Batista. Quem sai ganhando não é a sua igreja. Quem sai ganhando não é a Assembleia de Deus. É o reino de Deus. Gente, nós precisamos mudar a nossa forma de pensar. A igreja precisa mudar a forma de pensar. Então a igreja tem que pensar como reino. E quando a gente pensa como reino, pensa do mesmo jeito, sente do mesmo jeito, fala a mesma língua. O que importa é que Cristo seja glorificado através de nós. Isso é visão de reino. E Jesus, ele deixou isso muito bem claro. Continua lendo lá. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Eu posso ser boa no que eu faço, mas eu não sou boa em tudo. Eu não sou boa no que você faz. O Espírito Santo mandou passar para ela a administração do canal do projeto. Então eu sei que ela vai fazer e vai fazer melhor do que eu. Se Deus mandou, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Aqui eu costumo dizer que ninguém é melhor do que a André no bazar. O carinho, a dedicação, não estou falando isso para puxar saco não, porque a Bíblia fala isso, cada um considere os outros superiores a si. Mas acontece que ocorre o contrário, cada um quer se sentir melhor do que o outro, aí não é reino. Aí o reino fica o quê? Dividido. O reino dividido, e o reino dividido Deus não está ali. não prospera. Aí tem que passar pelo tratamento da alma. Tem que passar pelo tratamento. Viu o que é reino do Oi? Não é?
tem que passar pelo tratamento. Por quê? E dói, hein? Dói. Dói. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Então, o outro é melhor do que eu, o outro pode, o outro faz, o outro vai fazer bem feito. Mas quando acha que eu posso fazer tudo, que eu faço melhor que o outro, Deus Não deixa. acontece, não Deus acontece. Deus fala que tem uma pessoa, né, que Não? eu tenho orado muito por ela. Ah, Porque eu sei da potência que a pessoa tem na mão do Senhor. Eu sei porque eu Aham. vejo isso. Mas eu falei, não é assim que Deus te quer. Deus vai te quebrar, tu vai lá no moendo, vai passar lá primeiro, tu vai sentir, tu vai se machucar, mas sabe por quê? Para você ser aperfeiçoado como Aleluia. obreiro aprovado. glória a Pior que às Deus. vezes a São, mão- é bênção na mão do Senhor, mas Uhum. não é assim que Deus te quer. Deus Eu quer falei, na Deus vai te humildade. provar naquilo mais que você precisa. Pronto, acabou. Falei num dia, falei numa sexta, quando foi domingo, ela foi provada aquilo. Ó, Deus não, nada acontece na vida da gente que Deus Não permita. E nos vira. É. Falei assim, ó, Deus vai te amassar. Uhum. Deus vai fazer contigo, você vai falar, mas sabe por quê? Você é uma potência na mão do Senhor, mas não é assim que Deus te Não é desse jeito. Eu falei com ela, vigia. Quando foi no domingo, ela veio a prova e ela não vigiou. Caiu. E aqui quando fala sobre humildade, a palavra diz pra gente no livro de Provérbios, né? Que a humildade precede a honra, mas a soberba precede a queda. Então, é uma realidade que a gente não pode esquecer de viver no reino de Deus. O versículo 4 diz assim, ó, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então, isso daqui, tudo que tem aqui é meu? Cada doação que cada um consegue é de alguém? Não. Na verdade, nada é nosso. Nada é nosso. Nada é nosso. Nem eu sou minha, sou do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Nada é nosso. Nada, 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 nada. E por que que o homem teme achar que é dono de alguma coisa? Porque faltou humildade. Salmo 24, eu amo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. O mundo e aqueles que nele habitam. Nada é nosso, tudo é dele. Eu posso ler um versículo aqui? Pode. O que que acontece em cima do que ela falou? Deus, ele é tão perfeito que até para tratar com a vida da gente, ele vai junto. E ele espera o momento. Que nem aqui, Jeremias 18, né? Que ele fala para o profeta descer a casa do oleiro. E o versículo 4 diz assim, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro e tornou a fazer dele outro vaso. Só que esse vaso quebrou na mão do oleiro quando ele entrou para estar com o que estava fazendo. Moldando na olaria. Ele não deixou esse vaso quebrar antes que ele entrasse na olaria. Ele entrou na olaria e ele viu o vaso quebrando. É preciso entrar. O vaso tem que querer. Tem Entendeu? que querer. Então, quando a gente obedece a palavra do Senhor que fala, desce. Desce. É melhor. É pro nosso É bem. melhor quebrar o vaso perto do oleiro que vai consertar Quebrar no mundo. do que tu não tá na olaria e o vaso quebrar. Com certeza. Então, olha só, diz, continua assim no 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Gente, é o que eu falei, ele era 100% Deus, mas ele passou tudo como homem para mostrar para gente, como ele fala, eu venci o mundo e vocês também vão vencer. Seria muito fácil para ele vencer como Deus e falar assim, agora vençam Vocês vocês. se virem. Vocês se virem. Eu venci, agora vocês. Vai para a casa do olheiro sozinho, tenta se consertar. Não, vai para a casa do olheiro e ali eu te direi o que deve fazer. Mas aí quando a pessoa entra na casa do olheiro, o próprio olheiro trabalha. Mas você tem que entrar no querer do olheiro. Você tem que permitir. Vai amassar, vai doer, vai remodelar. Muitas coisas não vão ficar mais do jeito que eram antes. Então é um processo de melhoria contínua. Eu costumo dizer que para a gente receber o carimbo de qualidade, né? Controle de qualidade. A gente tem que estar todos os dias descendo a casa do olheiro. E ele continua dizendo assim,
Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, olha só que lindo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus foi obediente até a morte. Será que eu e você seríamos capazes de ser obedientes sabendo que tem uma cruz ali nos esperando? Seguimos para o alvo no nome de Jesus. O interessante é que Jesus, quando estava aqui caminhando já, né, para a crucificação, ele fala assim diante dos grandes da terra: ninguém tira a minha vida de mim, eu de mim mesmo a dou. É voluntário. Deus não obriga ninguém a nada. Por isso é que eu falo, Deus tem um chamado para todos. O ID é para todos. Mas Ele não obriga ninguém a fazer nada, porque Ele não fez nada obrigado. Ele veio para muitos, mas muitos não fizeram. Eu de mim mesmo dou a minha vida. Você é obrigado a fazer? Para agradar A, B, C, D? Você faz o que você quer. Você é livre. Você é livre. Sabendo que a recompensa vem dele. Vem das mãos dele. Assim. Não é? Se não for aqui, vai ser na eternidade. Eu já falei diversas vezes. Não espera reconhecimento de ninguém aqui na terra, não. Daqui Ninguém reconhece. Por isso é que a Bíblia fala: fazei todas as coisas para Deus, como se fosse para Ele, e não para os homens. Ah, mas eu só fico aqui pegando a vassoura, só fico varrendo. Faz para Deus. Pega a vassoura e vai, deu melhor. Sim, nem vá. Nem vá, nem Faz por amor. Faz por amor. Faz por si, eu estou aqui varrendo por amor. Quantas vezes eu me lembro que esse solo aqui que eu estou pisando, aqui já foi o templo, essa parte de cima. E eu me lembro quantas vezes eu adolescente eu tinha prazer de vir ajudar a limpar a igreja. Gostava de passar cera. Antes era taco, né? Antigo. A gente tinha prazer. A gente ia catar plantas do mato aí para colocar quando tinha para enfeitar a casa de Deus. A gente fazia para ser reconhecido? Não, fazia por amor. Se não for por amor, gente, não faça. Deus sabe, Deus conhece o coração de cada um de nós. Ele continua dizendo assim, olha, e ele a si mesmo se humilhou, tornando-se obediência até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o propósito de nós sermos obedientes, esse é o propósito de nós sermos humildes como Jesus. E diz que para que ao nome dele se dobre todo o joelho, presta atenção aqui nas palavras do que a gente falou na última aula, nos céus. Tem o céu que a gente está vendo, mas tem o céu invisível, onde estão agindo os demônios, os anjos estão circulando de um lado para o outro. Mas os demônios, eles têm que se dobrar diante de Deus pela nossa obediência. E eu vou dizer para vocês, Satanás sabe perfeitamente quem obedece a Deus e quem não obedece. Então não é cargo, não é posição, não é diploma, mas é obediência, que dá a vitória para a gente, que habilita a gente junto com a unção no mundo espiritual a vencer as guerras que se levantam contra nós. E para encerrar, o último versículo de hoje está no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 27. Porque a gente às vezes se pergunta, né? Mas como vai ser isso? Como que vai acontecer? 1 João 2,20, desculpa. 1 João 2, versículo 20. Acharam? Sim. Quer ler? Sim.
Mas vós tendes a unção do Santo e sabeis todas as coisas. Vós possuís, ou vós tendes a unção do Santo e tendes todo o conhecimento. Agora no 27, por isso que eu pedi para ler primeiro o versículo 20, agora o 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele como ele também vos ensinou. A unção vos ensina a respeito de todas as coisas. Quem me ensinou até hoje tudo que eu sei? Não foi o homem, foi o Espírito Santo. Então, quando a gente é humilde no reino de Deus, a gente não sabe tudo. A gente não conhece tudo. Então, todos os dias, a gente tem que ter essa humildade de pedir a Deus, Senhor, me ensina. Senhor, me ensina como proceder dentro de casa. Me ensina como proceder com aquela pessoa que é difícil. Me ensina como proceder, eu preciso de sabedoria, porque a Bíblia diz que se nós pedirmos a Deus sabedoria, Ele dá e Ele não joga na nossa cara. É a única coisa que a gente pode ter certeza que a gente vai pedir, ninguém vai jogar na nossa cara de novo depois, né? Eu te dei isso, sabedoria. Então a unção, ela dá sabedoria. E a sabedoria, ela começa com o temor ao Senhor. Muita gente abre a boca para falar de Deus, mas poucas pessoas temem o nome dele. Muitas pessoas abrem a Bíblia para falar sobre a humildade de Jesus, mas poucas pessoas aprenderam a ser humilde como ele. Muitas pessoas abrem a boca e conhecem a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas poucas pessoas vivem aquilo que está escrito. Então, o tempo que nós estamos vivendo é um tempo de guerra, mas é um tempo de exercitar a unidade, a obediência, a humildade, o amor e a total dependência da unção de Deus. Ou seja, mover no sobrenatural. Tanto na nossa natureza humana, quanto na nossa natureza espiritual. Amém? Amém. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Vamos orar aqui com quem vai estar assistindo. Depois a gente desliga aqui o celular e nós oramos por nós. Tá bom? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, nós oramos, ó Deus, e te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Nós desejamos, Senhor, do fundo do nosso coração, Pai, que onde chegar, Senhor Deus, essa palavra possa gerar vida. Porque a tua palavra diz que dentro de nós flui um rio de água viva. E por onde esse rio passar, por onde essas águas passarem, por onde essas palavras chegarem, Senhor, que possa, Senhor Deus, fazer germinar sementes, que possam crescer plantas novas, que possam crescer, florescer e frutificar para a honra, Senhor, e para a glória do teu santo nome. Ajuda, Senhor Deus, o teu povo na face da terra a viver, a pensar e a sentir como nosso Rei, como nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que tinha tudo para se engrandecer, mas preferiu tomar a forma de homem e ser achado na forma de servo, para nos dar o exemplo, e assim como ele fez, nós façamos também. Que o Senhor levante sobre a face da terra servos e servas nesse teu reino, para que o teu nome seja glorificado e que todos possam aprender a ser um, o mesmo pensar, o mesmo sentir e o mesmo falar, que haja em nós o mesmo sentimento
que houve em Cristo Jesus. É a nossa oração de gratidão, Pai, e por todos aqueles, Pai, que ouviram essa Tua palavra, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estarão ouvindo essa pregação. Fiquem na paz e mais essa reflexão da nossa caminhada chegue ao seu coração, trazendo graça, bondade e misericórdia da parte de Deus.